Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do nosso YouTube da plataforma da Finova. Provavelmente você veio aqui da landing page, né? Então você não tem conta ainda na nossa plataforma. Bom, o objetivo aqui desse vídeo inicial é apresentar o rastreador de mercado, né? Essa ferramenta, uma das ferramentas que a gente tem dentro da plataforma. Uma ferramenta bem importante que a gente considera. E bom, eu espero que esse vídeo consiga sanar as dúvidas que vocês têm sobre o rastreador. Então vamos lá para a tela do meu computador que a gente já explica certinho como que funciona ela. Fala pessoal, então aqui estamos dentro do nosso dashboard, aqui da plataforma da Finova. No menu lateral aqui tem todas as ferramentas que a gente consegue acessar. Como o objetivo desse vídeo é explicar como que funciona o rastreador, eu vou direto aqui para ele. Bom, quando vocês entram na parte do rastreador, a primeira coisa que vocês vão se deparar é com esse textinho aqui, fazer uma mini explicação de como é o rastreador. Essa parte aqui de baixo do momento de mercado, ela funciona como se fosse um termômetro do mercado, né? Do momento atual que a gente está. Então, antes da gente adentrar um pouco mais a fundo, é bom explicar como que é feito, né, o rastreador. Bom, o rastreador, né, como está escrito aqui, o conceito, né, por trás dele é bem simples, são médias móveis, mas aí você pode me perguntar, pô, mas média móvel existe há, sei lá, 50, 60 anos no mercado e não é algo novo, né? Mas essa é a principal diferença do rastreador. A gente utiliza médias móveis, mas as médias móveis em conjunto de diversas empresas. Então, por exemplo, assim, na nossa Bolsa Brasileira, né, listadas empresas de capital aberto no Brasil, existem mais ou menos hoje, né, atualmente, ali 450 empresas que são listadas. No índice Bovespa são só 80 empresas, mais ou menos. Então, existe centenas de empresas que estão fora do Ibovespa, mas que também estão listadas. Também tem que considerar essas empresas que são listadas, mas que estão fora do índice principal. Então, qual que é a ideia do rastreador? É pegar essas 450 empresas, a gente aplica um filtro mínimo de negociação nessas empresas, justamente para poder filtrar, porque eu quero empresas que recebam fluxo financeiro, né? Recebam um mínimo, a gente estipula um valor mínimo aqui de negociação que a empresa tem que ter. Então, eu não quero empresas que não tenham nenhuma negociação ou tenham pouquíssima negociação no mês ou pouquíssima negociação no dia, que elas de fato não recebem fluxo financeiro. Então, elas não impactam tanto, elas não têm tanta importância assim na nossa bolsa como um todo. Dessas 450 empresas, depois de aplicado esse filtro, sobram ali mais ou menos 200 a 190 empresas, depende do período, né? Acho que é bom deixar claro também que a gente constantemente está atualizando quais são essas empresas que de fato têm peso, né? Têm impacto financeiro aqui no nosso mercado de capitais. Então, por isso que varia ali mais ou menos entre 200 a 190 empresas, dependendo da época, porque algumas empresas podem sair, outras empresas podem entrar e por aí vai. Então, depois que eu tenho já o filtro aplicado e sobram essas empresas que têm um fluxo financeiro, aí que entra de fato o trabalho do rastreador. Como que é feito? Bom, aqui a gente consegue ver que existe essa parte aqui de período, onde você pode filtrar qual período você quer ver. Então aqui está filtrado o período de curtíssimo prazo. O período de curtíssimo prazo é como se ele representasse um mês. Então, o preço da empresa de um mês. Então, bom, aqui a gente consegue ver que o momento de mercado ele tá nos dizendo que um score de 40 no curtíssimo prazo. O que, que é esse 40? Bom, eu pego das minhas empresas filtradas, por exemplo, 200 empresas, todo dia é atualizado com a cotação atual delas. Então, por exemplo, quantas empresas hoje estão acima da sua média de curtíssimo prazo? Ou seja, da sua média ali de mais ou menos um mês. Nesse caso, 40%. Então, esse número ele representa uma porcentagem e não a quantidade de empresas. Acho que é bom deixar bem claro isso também. Então,
40% das empresas estão acima do seu preço de um mês atrás. Então, o nosso momento de mercado, ele sempre traz dia atual. Então, por exemplo, você consegue ver aqui quando que foi atualizado pela última vez, no caso, sábado, mas a cotação é de sexta-feira, né, do dia 13/6. E aqui a gente pode trocar, por exemplo, a de curto prazo. Então, a gente consegue ver que a de curto prazo, 67% das empresas estão acima da sua média de curto prazo, que o curto prazo seria mais ou menos um trimestre. Então, hoje, 67% das empresas estão acima do seu preço de um trimestre atrás. No médio prazo também, então, por exemplo, 75% estão acima. No caso, o médio prazo é um semestre de período analisado, adaptando, né? E o longo prazo é o período de um ano. Então, atualmente, temos 64% das empresas acima da sua média de preços de um ano atrás. Então, o momento de mercado ele traz nessa abordagem mais de termômetro de forma atual. E aqui embaixo a gente consegue acompanhar a evolução do mercado, que é justamente todo esse histórico. Então, por exemplo, no dia 8/6/24, 29% das empresas estavam acima. Cada dia é atualizado esse valor e ele é plotado aqui nesse gráfico para justamente ter esse histórico e ficar mais fácil de observar a efetividade dessa ferramenta. Então a gente consegue ver que sempre quando entra na zona verde, o que significa a zona verde? A zona verde é que abaixo de 20%, ou seja, menos de 20% das empresas em determinada data estão acima das suas médias de um ano atrás, nesse caso, né, já que eu estou pelo longo prazo. Então a gente consegue ver que sempre que acontece esses movimentos onde entra na zona verde, é geralmente um fundo da nossa bolsa. Então a gente consegue ver que foi nessa região aqui de fundo, né? O gráfico está espelhado aqui. Então, outro ponto aqui bem importante rastreado pela média longa foi esse fundo aqui do Ibovespa. As médias, elas são utilizadas justamente para isso, para analisar esse sentimento de sobrevenda ou sobrecompra do Ibovespa. Bom, e daí cada média ela representa uma forma de enxergar o mercado diferente. Então, por exemplo, se eu estou olhando para longo prazo, percebe-se que em, por exemplo, 3 anos, foram poucos pontos onde ela de fato entrou na zona verde. E praticamente um ponto só quando entrou na zona vermelha, né? Que indicaria que mais de 80% das empresas estavam acima dessa média de um ano atrás. Então, indicando aí que o mercado está um pouco esticado, né? Tá mais caro do que um ano atrás, de forma geral. Então percebe que quanto mais longa a média, mais conservadora ela é. Então, por exemplo, a média longa demora mais para entrar na zona verde, mas quando ela entra, de fato, é uma região aqui de fundo do mercado, né? Então ela é mais conservadora. Conforme eu vou diminuindo esses prazos, eu consigo enxergar que há uma volatilidade maior dessas médias. A gente consegue enxergar que, por exemplo, aqui bateu no 20, enquanto a média de longo prazo não bateu no 20. Mas foi um momento de fundo aqui. Então uma média pega e a outra não. Então acho que é por isso que é sempre bem importante estar sempre atento a todas as quatro médias, dependendo da sua estratégia. Por exemplo, se você quer fazer só compras para longo prazo, né? Você é mais um holder, assim, por exemplo. Você pode focar mais na média de longo prazo e na média de curto e médio prazo fazer mais focado ali em alguns trades. E daí vai da sua estratégia. Outra coisa bem importante que a gente traz aqui é essa bolinha pontilhada, né? O que ela é? Ela é a média das médias, digamos assim. Ela é a média dos períodos, né? Porém, ela é ponderada pelo peso, né? Então, como são quatro médias que a gente trabalha aqui, se eu fosse dividir elas numa média aritmética normal, cada uma teria peso de 25%. Nesse caso, como a gente quer representar o momento de mercado em um único número, a gente pondera essas quatro médias. Então, eu dou mais peso para as médias de longo prazo, médio prazo, e conforme vai diminuindo o prazo, eu dou um peso menor.
Como vocês podem ver aqui, no médio prazo está 75, aí 40 no curtíssimo prazo, o curto prazo 67 e o longo prazo 64. Mas a média dos períodos está 66. Então, o momento do mercado em um número só é 66%. Por que que isso é bom? Como a gente consegue analisar aqui na evolução do Ibovespa desde 2022, lá no início de 2022, a gente consegue ver, a gente bota aqui, né, no gráfico, quais foram os pontos que a média das médias, por exemplo, esse número aqui que está 66 hoje, quantas vezes ele ficou abaixo de 20, ou seja, simulando como se ele tivesse entrado aqui na zona verde, né, um momento de compra, teoricamente. Então perceba que ela toca muito mais vezes a área verde do, do nosso histórico de mercado. E são justamente os momentos ali onde o Ibovespa fez um fundo, né? Então, para quem para quem quer aportar mais vezes, é um bom parâmetro você seguir ele, porque aumentam, né, seus aportes ali em mais fundos do mercado. Acho que é bom aqui deixar bem claro que o objetivo dessa ferramenta é sim rastrear os momentos ali de mercado, momentos de topos e fundos possíveis, mas que não, nunca, nem sempre ela vai cravar um fundo. Então, por exemplo, aqui no dia 12, no mês 12 de 2022, beleza, cravou um fundo aqui. Foi exatamente o ponto que bateu, era um fundo ali de Bovespa, um fundo de curto prazo ali, que ele cravou. Em 2023 também cravou outro fundo. Mas é sempre bom vocês terem essa ciência que há uma margem de dias que as médias podem ali andar dentro da zona verde. Então, por exemplo, aqui tipo, ela anda bastante dentro da zona verde e que não é um fundo. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que ela entra aqui numa data e ela caminha, ela afunda mais aqui na área verde. É justamente quando o Ibovespa ele tá caindo, ele continua caindo um pouco. Depois ele retoma e daí toda essa área aqui foi um ponto de entrada, mas que ela não cravou na vírgula, né? Ela não acertou de fato o dia exato. Por exemplo, o dia exato foi esse dia aqui. Esse dia também foi um ponto indicado, mas alguns dias antes também foram. Então, é sempre bom ter ciência dessa margem de erro ali que acontece de alguns dias, né? Geralmente não passa de um mês. Um mês dia corrido, né? No caso, ele dá uns 18 dias de pregão. Aqui também, no nosso último ponto de compra que a gente teve, dado o rastreador, ali no início do ano de 2025. Então percebe que ele desde o dia 16 de dezembro já indicava, onde o Bovespa estava 123 mil pontos, mas o Bovespa chegou a cair até 118. Então, teve um período que ele entrou na zona verde, mas ainda continuou caindo ali o Bovespa alguns por cento. E depois, sim, de fato, ele retomou a alta e de fato marcou um fundo, né? Então, acho que é só fazer esse adendo de que, beleza, a estratégia ela funciona bem, de forma, na maioria das vezes ela é bem assertiva, mas tem essa margem de erro em alguns casos, ser de alguns dias a mais. Bom, então dado toda essa explicação de como funciona o nosso rastreador, de como é bom utilizar ele, né, qual que é a visão que ele funciona, um ponto bem importante que a gente trabalha aqui é justamente essa questão de diminuir o viés que você entra no mercado. Então, por exemplo, quando eu tenho um rastreador que ele me diz de forma exata no caso de matemática, né? Sem nenhum viés, eu trabalho só com números, eu trabalho a quantidade de empresas que estão acima das médias do mercado inteiro. Então eu diminuo o viés. Por exemplo, qual que era o pensamento, qual que era a maioria das notícias que circulavam quando a, a nossa bolsa que estava nessa região aqui de 120, 118 mil pontos aqui no início do ano e final do ano passado. Era que, pô, o governo Lula vai quebrar o Brasil, o arcabouço fiscal não vai ser o suficiente e tal. Então, obviamente que mesmo que eu concorde com essas narrativas,
eu tenho que olhar o mercado de forma com menos viés possível. Eu tenho que olhar o mercado de forma mais racional possível. Então, mesmo quando todas as notícias, todos os influencers de finanças ou YouTubers estavam propagando uma narrativa de que, beleza, o Brasil tá barato, mas vai continuar mais barato. O nosso rastreador aqui, ele mostrou que de fato era um bom momento para comprar. Então ele estava reforçando esse momento de compra e hoje todo mundo que comprou naquele último fundo ali está bem feliz com a sua decisão, né? Mas algumas empresas dobraram de valor no à vista, a maioria das empresas subindo aí 30, 40% no ano e o próprio Bovespa subindo quase 18% no ano. Então, se você sempre baseia suas decisões através de notícias ou através de seus vieses, dificilmente você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Então, um ponto bem importante que a gente considera aqui no nosso rastreador é essa diminuição de viés. Então, a mesma coisa acontece lá em março de 23, quando o Ibovespa chegou ali a menos de 100 mil pontos. Qual que era a narrativa? Pô, o Ibovespa agora vai chegar a 90 mil pontos, 80 mil pontos, então vai cair. E não, e de fato era um bom momento para comprar. Foi mapeado aqui pelo nosso rastreador, dando uma confiança a mais para a gente comprar. E depois ele se concretizou um fundo, né? Bom, e daí também agora falando um pouco de estratégias, né? Então acho que eu vou abrir um pouco aqui como que eu utilizo o rastreador no meu dia a dia. Eu separo basicamente o meu dinheiro em duas carteiras, digamos assim. Uma carteira de longo prazo, ou seja, uma carteira onde eu vou ter os meus investimentos ali para longo prazo, principalmente em empresas ali que pagam dividendos e que vão me gerar uma renda passiva lá no futuro, que geralmente está a parte maior do meu dinheiro, e uma carteira de curto prazo, né? Justamente uma carteira ali que eu faço os meus trades. Então, quando eu estou com esse olhar para a carteira de longo prazo, o que eu faço? Eu aporto quando a média das médias está abaixo, no caso essa bolinha tracejada aqui, quando a média das médias está abaixo de 20. É onde eu faço os aportes na minha carteira de longo prazo. Então, por exemplo, nesses pontos aqui. Note que, como tem essa margem de erro aqui de alguns dias, como é para longo prazo, eu vou comprando ali as empresas que eu gosto para longo prazo, principalmente as empresas que estão dentro do ranking de ações, né, que são as empresas que mais geram valor econômico agregado para os acionistas. E como é no mercado à vista, eu vou gerando um preço médio ali que no longo prazo isso vai se pagar bem tranquilo. Então, eu foco os meus aportes justamente nessas áreas onde a média das médias está abaixo de 20. E quando não chega nesse meu gatilho de compra, eu simplesmente deixo o meu dinheiro fazendo caixa no CDI. Então, todo o meu aporte mensal, por exemplo, nos últimos, praticamente desde janeiro, janeiro foi a última vez que eu fiz umas compras na minha carteira de longo prazo. Então, basicamente, eu estou aí há 6 meses fazendo caixa, deixando todo o meu aporte mensal que eu faço em CDI, né? Rendendo o CDI, até porque a gente consegue ter, né, esse privilégio, digamos assim, de, de deixar o nosso caixa rendendo aí basicamente a quase 15% ao ano. Então, só de você não estar comprando topo, digamos assim, e deixando seu dinheiro render no CDI, você já está ganhando, né? Então, em vez de você comprar uma ação e tomar uma correção ali de 20 a 30%, você não faz nada, deixa o seu dinheiro rendendo ali 15% ao ano e de fato, quando é um momento para comprar, você tira o dinheiro do caixa e compra as empresas ali no melhor momento. Então é essa abordagem que eu tenho na minha carteira de longo prazo. Quando eu estou na minha carteira de trade, né, na minha carteira ali mais para de curto prazo, digamos assim, eu gosto de olhar bastante a média de curto prazo, que ela representa ali o preço de um trimestre, basicamente, né? Que é como se a periodicidade que as empresas elas liberam seus resultados. Então, eu gosto bastante dessa média e eu gosto bastante do gatilho de 80. Quando bate 80, quando bate aqui nessa linha vermelha,
Eu gosto bastante de entrar vendido aqui no Ibovespa, justamente tentando capturar o meu lucro nessas correções, né? Obviamente que, beleza, bateu 80 aqui, mas eu não espero que o mercado vai corrigir, por exemplo, nossa, vai cair 6, 7% a bolsa em uma semana. Obviamente não. Eu sempre entro ali com uma estratégia, um olhar de fazer um trade curto ali de 2, 3 dias, geralmente uma correção curta ali, buscando a 2 a 4% no máximo ali de correção. Uma correção super normal, por exemplo, numa semana, cair 4%. Por exemplo, nos últimos 2 meses bateu acho que quase 4 vezes aqui no acima de 80. E justamente a gente consegue ver aqui que foram momentos onde a bolsa dá essas repicadas aqui para baixo, né? Então foram algumas correções ali bem legais. Se você se posiciona através de opções, né, que é o que eu faço. Então, por exemplo, quando bate 80 aqui, eu compro puts, né, de BOVA, justamente esperando essa correçãozinha. E quando corrige, eu já solto a put ali, geralmente com 80 a 100% de ganho. Obviamente que não é sempre, né, que isso acontece, geralmente quando o mercado ele tá em uma tendência de alta, e daí você pega as correções dessa tendência de alta, né? Você vai ganhando meio que nas duas pontas, né? Você ganha quando o mercado está subindo, na sua carteira de longo prazo, e conforme ele vai corrigindo, você vai fazendo esses mini trades aí nas suas correções. Bom, galera, então foi esse o vídeo explicando sobre o rastreador. Espero que tenha dado para vocês entenderem realmente como que funciona, qual que é o conceito por trás ali das médias móveis, qual que é a abordagem, né, que tem que ter com cada uma das médias. Se você ainda não tem conta na Finova, o link vai estar aqui abaixo, então crie sua conta. Por enquanto ainda é 100% gratuito, então você tem acesso aí, além do rastreador, ao ranking de mercado, tem acesso à nossa comunidade, onde a gente troca ideia ali diariamente sobre o mercado, sobre o que cada um está enxergando, né, do mercado. E também tem acesso às nossas análises, né, onde a gente posta aí algumas oportunidades que a gente está enxergando de trades ou alguma coisa mais educativa, alguma coisa mais sobre pensamento mesmo. Novamente, convido vocês a criar conta aqui na plataforma, ainda totalmente gratuito. E é isso, muito obrigado por quem está assistindo até aqui no final. E é isso, valeu!